Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim comentar um pouco sobre esse livro, esses livros que estão na minha mão. Eu vim, na verdade, indicar pra vocês lerem. Eu vou falar um pouquinho sobre a história, pra quem ainda não conhece, nunca ouviu falar, enfim. Acho meio difícil, mas me indicaram e eu apaixonei na história, assim, apaixonei por todo o contexto em si. E eu acho que é digno eu também passar isso para outras pessoas e indicar para outras pessoas também terem acesso a esse livro. Primeiro eu vou contar como é que eu tive, quem me indicou, como é que eu tive acesso e tudo mais. No ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, meu professor estava passando sobre a Segunda Guerra Mundial, um professor de história, e ele citou esse livro, ele levou esse livro pra gente ver, que é o Diário de Anne Frank, e ele falou um pouquinho da história, ele fala um pouquinho de algumas partes do livro e eu me encantei, de verdade, me apaixonei muito pela história, que eu falei pra vocês, pelo contexto em que é passado, todo o enredo em si. E eu comecei a pesquisar bastante sobre isso. E essa história me fez querer saber um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial e ir atrás das outras coisas que poderiam ter por trás da Segunda Guerra Mundial. Porque uma coisa é você chegar na sala de aula, o professor de história te passar a matéria de Segunda Guerra, explicar como é que foi e tudo mais. E outra coisa é você ter relatos de quem viveu naquela época, de quem teve que presenciar aquele tipo de coisa. Mas só pra contextualizar vocês, então, aí eu amei a história, eu, apaixonei. Eu queria muito comprar o livro, mas os meus pais nunca tiveram muitos recursos financeiros pra me darem um livro. E uma vez eu tava no shopping, numa livraria, e eu vi, ele era a primeira vez que eu tinha visto ele físico, assim, e eu me apaixonei demais. E aí eu implorei pros meus pais pra eles comprarem pra mim, e eles me compraram essa versão aqui, que foi aí R$45 mais ou menos na livraria Curitiba. E é muito bacana, assim, sabe? Eu queria muito esse livro, muito, 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 muito. E aí depois eu ganhei esse daqui do meu namorado, de Dia dos Namorados do ano passado. E eu fiquei, assim, muito feliz. Eu queria muito essa versão, que é muito linda, né? Mas, enfim, falando sobre a história agora. Então, não sei se vocês se recordam, mas na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu a guerra, teve que assinar um Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes tinham várias coisas que eles deviam cumprir, eles perderam exército, tiveram que pagar uma multa gigantesca para outra aliança, porque eram duas alianças, né, guerreando, e aí a Alemanha acabou perdendo a guerra e assinando esse tratado. Com isso, a Alemanha ela, ficou muito empobrecida, né? Ela passou por vários momentos de crise mesmo, teve uma crise bem forte que foi em 1929 e que acarretou várias outras coisas para a Alemanha, para o contexto assim da Alemanha e os países à sua volta, né? E aí, um partido liderado por Hitler falou que queria revolucionar, queria fazer com que a Alemanha voltasse a ser a mesma potência que era antigamente, né, antes da Primeira Guerra Mundial. E aí, em 1939, os nazistas eles invadiram a Polônia, que era parte da outra aliança, né, que era a rival deles. Eles invadiram a Polônia e o Reino Unido e a França falaram assim, ameaçaram eles, né, falaram que era para eles não continuarem, e a Alemanha resolveu continuar, né, o partido resolveu continuar. E isso, em 1939, em setembro de 1939, para ser mais exata, foi o que iniciou a Segunda Guerra Mundial. Só que a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial teve muitas mortes e tudo mais, só que a Segunda Guerra Mundial ela envolveu outros méritos, outras questões, e questões inclusive raciais. Hitler ele dizia que ele queria unificar a Alemanha, né? Fazer com que todas as pessoas fossem da raça ariana, todas as pessoas tivessem olho azul e fossem brancas e loiras, e fazer com que todas as outras etnias e raças fossem exclusas, né? Ele, na verdade, ele queria fazer isso com o mundo todo. Era uma ideologia
que ele seguia, que ele dizia que ele queria unificar o mundo todo, deixar todo mundo com a raça ariana. Tipo assim, não sei nem o que dizer em relação a isso, gente. É muito cruel, sabe? Uma coisa que é inexplicável. E eu acho, na verdade eu tenho certeza que é uma coisa que tem que ser passada pra todo mundo. Que todo mundo tem que ter conhecimento do que aconteceu. Não tem que ser uma coisa mascarada, sabe? Porque foi real, aconteceu e matou muita, muita, muita gente. E o pior é que, assim, Hitler, ele teve um pensamento, assim, muito engenhoso. Ele conseguiu fazer com que muitas pessoas acreditassem no que ele estava falando. E isso é muito forte, sabe? É uma questão, assim, que vai além da questão racial, além de tudo, toda essa ideologia dele, porque ele conseguiu fazer com que uma nação inteira ouvisse ele e acreditasse no que ele estava falando. Mesmo que fosse brutalmente, né? Então, a Segunda Guerra Mundial ela durou de 1939 a 1945. E, que nem eu falei, ele queria unificar, né, a população da Alemanha, na verdade do mundo todo, da Europa toda, do mundo todo. E aí ele queria exterminar, então, os povos que eram de judeus, os negros. Não eram só os judeus, muitas vezes a gente escuta, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os nazistas, e muita gente fala que era só os judeus que eram mortos e, enfim, massacrados, né. Mas, na verdade, ele tomou uma população, assim, bem grande, então ele, que nem eu falei, ele queria a raça ariana, ele queria os loiros, os olhos azuis e altos, né, enfim. E então ele queria exterminar os judeus, por causa da fisionomia e tudo mais. E o surreal é que, só um adendo, né, Hitler ele era judeu quando ele era pequeno, então assim, é uma história assim que parece que não é verdadeira, sabe? E só com esses relatos mesmo que você consegue meio que, não é acreditar, mas assim, absorver o que acontecia naquele momento e tudo mais. Então, e tinha os negros também, os deficientes, os portadores de deficiência também acabaram sofrendo esse massacre. Então, assim, gente, é surreal. Eu peço desculpa se eu falei nada errado, enfim. Mas, assim, eu tentei transparecer que mais ou menos foi, dar um resumo pra vocês entenderem o contexto da Anne. Então, esse aqui é o diário de Anne Frank. A Anne é essa menininha aqui que tá na capa. E a família da Anne Frank era uma família judia, né? Então eles tiveram que se esconder, se refugiar durante a Segunda Guerra Mundial. E eles foram se refugiar no anexo do trabalho do pai dela. O pai dela, ele trabalhava, ele tinha uma empresa dele, e tinha um local lá que a maioria das pessoas não tinha acesso, e eles conseguiram fazer com que, meio que, transformar no esconderijo pra eles, né, pra família dele e tudo mais. Além da família da Anne Frank, que era composta por ela, a mãe dela, o pai dela, que é o Frank, e a irmã dela. Também tinha uma outra família junto, de conhecidos deles, que ficaram junto com eles durante esse tempo. Posteriormente, entrou mais uma pessoa, mais um judeu, que era o dentista da família, sabe? Se não me engano, ele era dentista. Mas enfim. E eles ficaram nesse anexo, nesse esconderijo, durante 2 anos. Eu não vou dar muito spoiler, não quero falar muita coisa sobre o livro, porque eu quero indicar pra vocês, eu quero que vocês leiam, porque é surreal. Surreal, essa é a palavra. Mas eles ficaram lá durante 2 anos e ela conta como era o dia a dia dela. Ela ganhou esse diário, o diário dela tinha essa capa, assim, né, era como se fosse de pano, né, tecido. E ela escreveu, ela ganhou no dia do aniversário dela. E ela começou a escrever antes dela ir pro esconderijo. Ela ganhou um pouco antes o diário e ela começou a escrever desde então ela contava tipo, o dia a dia dela, na escola, com os colegas dela e tudo mais. E de repente chegou o dia, que foi em julho de 1943, que eles foram pra esse anexo. E ela conta como é que foi o sentimento, tipo assim, ela teve que deixar a gatinha dela pra trás. Ai, gente, é muito triste, assim, sabe? Realmente é muito forte. O livro inteiro eu fiquei, tipo, pensando o quanto é cruel tudo isso. E você, sabe, você consegue sentir
que ela tá sentindo. Não é que você, né, você não viveu o que ela viveu, mas era uma menina adolescente. Ela ficou 2 anos lá e ela passou pela menstruação, primeira menstruação, sabe? Pensa o quanto é difícil, o quanto foi difícil, eles tinham que ficar quietos, ir no banheiro quietos, tinha um horário pra cada um tomar banho. E era um local pequeno, inclusive o local, né, onde era esse anexo tem até hoje em dia, virou um museu. E lá tem, é meu sonho ir lá. Não sei se eu vou ter coragem, na realidade, mas fica em Amsterdã. E é cruel mesmo, gente, é cruel. E esse diário dela foi encontrado depois, na verdade, por uma pessoa que ajudava eles lá, né? Então essa pessoa achou o diário e guardou. E depois que acabou a guerra, o pai dela, o Frank, resolveu publicar um livro, uma edição assim mais simplificada do que ela tinha escrevido. Porque tem muitas coisas, gente, que nem essa questão da menstruação, questão dela tocar no próprio corpo, questões muito íntimas mesmo dela, que ele publicou posteriormente, mas que é muito, 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 muito forte. E por que esse livro, tipo assim, não é só de uma pessoa que ficou lá escondida durante a Segunda Guerra, é de uma adolescente, que passou por todas as coisas que eu falei pra vocês, e que o empoderamento dela, o que ela demonstra, assim, pra época, é fantástico, porque é uma menina que tem um pensamento, assim, muito além de qualquer outra coisa que você for ver da época, sabe? E pra ela escrever as palavras que ela escrevia e tudo mais, é muito, muito forte. E é tão forte, é tão surreal esse livro que ele foi publicado em várias línguas, enfim, traduzido para várias línguas, porque realmente é uma história, assim, fantástica. Uma história que é muito triste, que nem eu falei pra vocês, né? Não é fácil você pensar que ela ficou lá durante esses 2 anos, mas que aconteceu. E a gente tem que nem eu falei pra vocês, eu acho que é importantíssimo todo mundo saber que isso aconteceu. E que uma menina como a Anne teve que passar por isso, sabe? Mas enfim, gente, e não é spoiler isso que eu vou falar, mas porque tá na sinopse do livro. Mas a Anne Frank, ela faleceu por causa de uma virose de um dos campos de concentração. Eles acabaram encontrando o esconderijo da família dela. E ela, a irmã dela e a mãe dela acabaram falecendo no campo de concentração. Inclusive, o pai dela e a mãe dela foram para outro campo, né? Mas ela e a irmã dela foram para um juntas e as duas faleceram lá. É muito, muito, muito forte, gente. Por isso que eu falo que é forte, sabe? Porque se ela tivesse sobrevivido, poderia ter acontecido várias outras coisas. Ela queria se tornar escritora, inclusive. Acredito que pela influência que teve o diário, assim, no dia a dia dela. E ela se tornaria uma pessoa, assim, não tenho dúvidas disso. Uma mulher fantástica. Mas se ela faleceu e se ela deixou esse legado, é porque tem tipo um motivo, sabe? Eu acredito nisso. Que chegou, por exemplo, o diário chegou nas minhas mãos hoje em dia pra eu poder passar isso pra vocês, para as pessoas saberem o que aconteceu. E é por isso que eu queria indicar pra vocês. Agora, eu vou ler pra vocês a sinopse. Eu acho que as duas sinopses são diferentes, então eu vou ler as duas pra vocês poderem entender. Mas essa edição aqui, gente, linda, linda, linda. Ó, aqui tá a letra dela, né? Como ela escrevia. Ela colocava fotos durante a escrita dela. Ai, gente, não é fácil. Não é fácil, de verdade. É um livro muito difícil, na verdade. Acho que é muito forte mesmo. Mas que... eu fico emocionada de pensar que... na influência que ela teve. Gente, leiam. Leiam. Eu vou ler, então, as duas sinopses pra vocês verem, tá? Então, esse aqui eu acredito que sejam uns 50 e poucos reais. Esse aqui tá por volta de 45. E eu vou guardar esses dois aqui pra minha vida. Com certeza, mas essa edição é maravilhosa. Enfim, vou ler aqui pra vocês, tá? Eu vou ler o primeiro desse. O depoimento da pequena Anne Frank, morta pelos nazistas,
após passar anos escondida no sótão de uma casa em Amsterdã. Ainda hoje emociona milhões de leitores. Seu diário narra os sentimentos, os medos e as pequenas alegrias de uma menina judia que, como sua família, lutou em vão para sobreviver ao Holocausto. Lançado em 1947, o Diário de Anne Frank se tornou um dos livros mais lidos do mundo. O relato tocante e impressionante das atrocidades e dos horrores cometidos contra os judeus faz parte desse livro, um precioso documento e uma das obras mais importantes do século XX. Agora esse. O depoimento da pequena Anne Frank, morta pelos nazistas após passar anos escondida no sótão de uma casa em Amsterdã, ainda hoje emociona leitores no mundo inteiro. Seu diário narra os sentimentos, os medos e as pequenas alegrias de uma menina judia que, com sua família, lutou em vão para sobreviver ao Holocausto. Lançado em 1947, o Diário de Anne Frank tornou-se um dos maiores sucessos editoriais de todos os tempos. Um livro tocante e importante que conta às novas gerações os horrores da perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, 6 décadas após ter sido escrito, este relato finalmente publicado na íntegra, com um caderno de fotos e o restante de texto que permaneciam inéditos. Uma nova edição que aprofunda e aumenta a nossa compreensão de vida e da personalidade dessa menina, que se transformou em um dos grandes símbolos da luta contra a opressão e a injustiça, e o consagra ao Diário de Anne Frank como um dos livros de maior importância do século XX, uma obra que deve ser lida por todos para evitar que atrocidades parecidas voltem a acontecer neste mundo. Eu quase não li, que é muito difícil assim pra mim ainda. Ai, gente. A única coisa que eu quero falar agora, eu espero que vocês leiam, em primeiro lugar, e não vamos fazer com que isso aconteça novamente. E aproveitem os mínimos momentos, as pequenas coisas que vocês viverem no dia a dia. Aproveitem a vida de vocês. Porque teve pessoas como a Anne Frank, de uma importância surreal até hoje, que não conseguiu transparecer tudo o que ela gostaria para o mundo. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês leiam e que me falem depois se vocês gostaram. Beijo.